Você sabe quem foi Gangazumba e por que é que nós devemos conhecer a história desse importante personagem brasileiro? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre Gangazumba, o primeiro líder conhecido do famoso Quilombo dos Palmares. Gangazumba foi um dos líderes mais importantes do Quilombo dos Palmares, um dos quilombos mais importantes do Brasil e que muito pouco se sabe sobre a sua história. Porém, o que é conhecido atualmente é que Gangazumba liderou o quilombo lá pelos anos de 1670, nessa década aproximadamente. E também especula-se que Gangazumba já tenha nascido dentro do Quilombo dos Palmares. E a liderança assumida por Gangazumba foi conquistada através de uma eleição onde uma conferência dos líderes dos mocambos que formavam o Quilombo dos Palmares elegeram Gangazumba como o líder geral ou líder principal desse grande estabelecimento de resistência contra a escravidão africana praticada durante o período conhecido como Brasil colonial. Entretanto, Gangazumba se tornou conhecido não por ser uma liderança dos Palmares, mas sim por ter articulado aquele que ficou conhecido como o Acordo do Recife, que foi pensado em 1678 e era uma forma de acabar com a guerra quilombola, um fardo para as autoridades coloniais que não conseguiam desmantelar a resistência de Palmares. É interessante perceber que, em dado momento, após quase 7 décadas de resistência quilombola, as autoridades coloniais reconheciam que essa era uma grande dificuldade e que promover mais ataques ou mais enfrentamentos diante dessa resistência afro-brasileira seria quase impossível. Nesse contexto, então, o Acordo do Recife busca esse equilíbrio de forças entre o Estado e aqueles que resistiam às instituições coloniais como a escravidão. E é interessante perceber que o Acordo do Recife é firmado após um grande ataque à resistência palmarina, onde os dois líderes, Gangazumba e o governador de Pernambuco, acabam entrando em acordo e passam a tratar desse acerto que seria uma trégua a essa guerra estabelecida durante o período colonial de nossa história. Porém, o Acordo do Recife não foi tão amistoso quanto parece, justamente porque ele só foi cogitado após um grande ataque colonial ao Quilombo dos Palmares, onde parte da família de Gangazumba, como filhos, netos, sobrinhos, foram capturados pelas forças coloniais entre os anos de 1677 e 1678 em um ataque comandado pelo capitão-mor Fernão Carrilho. As vantagens garantidas pelo governador Aires de Souza Castro para quem se rendesse seria liberdade, terras e direitos. Isso pensando em desarticular a resistência de Palmares e transformar os habitantes do Quilombo em súditos da coroa. Em junho de 1678, uma comissão escolhida pelo próprio Gangazumba foi negociar com as autoridades coloniais e dirimiu que o acordo deveria ceder terras na região de Cacaú, que fica no norte de Alagoas, para todos aqueles que se rendessem, a liberdade já assegurada pelo governador e também o foro de vassalo para todos aqueles que estivessem envolvidos no acordo e aceitassem a rendição. O que acontece é que Gangazumba vai aceitar os termos desse acordo em novembro do mesmo ano. Gangazumba aceitou os termos do acordo e se instalou na região de Cacaú com um número aproximado entre 300 e 1.000 negros que aceitaram a rendição. Porém, essa rendição de Gangazumba não foi bem aceita por toda a comunidade de Palmares, o que fez com que essas pessoas se reorganizassem, se reunissem, elegessem uma nova liderança e nesse momento, com a saída de cena de Gangazumba, quem emerge nesse processo todo e dá uma nova roupagem a essa resistência é justamente Zumbi, que era uma liderança também de Palmares, mas que, na ausência de Gangazumba, assumiu o posto de líder do Quilombo. A reação imediata de Zumbi foi de promover uma resistência ainda maior dos palmarinos diante das autoridades coloniais, mas também tentar reconhecer os termos do acordo firmado por Gangazumba
e enviar infiltrados para a região de Cacaú, justamente para compreender quais foram esses termos e qual a dinâmica do acerto feito entre a ex-liderança de Palmares e as autoridades coloniais. Feito isso, Zumbi dá ordens para envenenar Gangazumba, o antigo rei de Palmares, e também degolar todos aqueles que eram próximos de Gangazumba, em um ato explícito para medir forças entre o antigo rei de Palmares e a atual liderança palmarina. E os demais habitantes que viviam em Cacaú e aceitaram os termos do Acordo do Recife foram reescravizados e vendidos para fazendeiros da região. Um fato curioso é que durante muito tempo, especialmente quando pensamos na historiografia do século XIX e XX, Gangazumba foi tratado como um traidor na luta pela resistência contra a escravidão africana promovida pelo sistema colonial português instalado na América. Porém, os avanços nos estudos sobre as sociedades afro-americanas, isso inclui Brasil, Caribe, Haiti, permitem compreender que esse acordo aceito por Gangazumba não era tão incomum assim, muito pelo contrário, era até uma estratégia utilizada pelos líderes de resistências afro-americanas para estabelecer uma certa paz e conseguir, de certa forma, colocar fim a esse tipo de embates que muito comuns entre as sociedades ibéricas e as sociedades africanas que foram trazidas para a América. E mais do que isso, as cláusulas do Acordo do Recife de 1678 deixam claro que esse era um recuo inevitável das forças coloniais, assumindo a ineficácia no combate à resistência de Palmares. Então, de acordo com a compreensão historiográfica, a própria assinatura ou a constituição desse acordo é um elemento claro de que a resistência africana existiu e que Gangazumba foi um líder desse movimento, já que fez com que as autoridades coloniais reconhecessem a derrota diante deste episódio de décadas de resistência palmarina. Esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, porque ele permite ter uma visão mais complexa sobre esse complexo sistema colonial que envolve várias sociedades e que, de fato, ele ainda merece ser extremamente estudado e delicadamente verificado a partir do olhar de cada nação, de cada instituição, de cada povo que forma o Brasil. E esse conteúdo também está em sintonia com a Lei 11.645, que torna obrigatório o estudo da cultura e da história das sociedades indígenas e afro-brasileiras em todas as instituições de ensino fundamental e médio, o que de fato torna o Brasil um país mais democrático e que permite ter uma visão holística sobre todos esses processos que constituem a nossa identidade e a nossa trajetória enquanto nação. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, com um colega, com um professor, com alguém que gosta desse assunto, com alguém que vai promover um discurso sadio e que você possa criar uma nova compreensão sobre esse assunto e tecer reflexões ainda mais embasadas sobre esse complexo sistema colonial. Então, é isso aí, eu agradeço se você ficou até aqui no final do vídeo. Semana que vem voltaremos com um novo assunto no Momento do Conceito. Beleza? Valeu!